E bem-vindos à 10ª aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Então, recapitulando um pouquinho a aula passada, na aula passada formalizamos o princípio de ação quântica de uma tal forma que ele pode ser diretamente aplicado ao estudo das simetrias que a gente consegue utilizar na construção de uma dada ação ao trilevel. Então, o princípio de ação quântica foi formulado de uma tal forma que ele pode imediatamente ser aplicado ao estudo de uma possível extensão quântica das simetrias apresentadas pela ação ao trilevel. Então, nessa aula a gente vai ver como isso tudo, digamos, funciona na prática, através de um exemplo bastante simples, mas, no entanto, também bastante pedagógico, né? Vai dar uma noção bastante clara, assim, das duas etapas que têm que ser checadas quando se faz um estudo de uma possível extensão de uma simetria ou de um conjunto de simetrias ao nível quântico. Então, o exemplo que a gente vai considerar é o exemplo de um campo escalar complexo, né? Então, vamos considerar um campo escalar complexo, um campo escalar complexo φ, e vamos indicar com φ barrado o complexo conjugado de φ. Então, a ação ao trilevel que a gente vai considerar é dada por esta expressão aqui. Então, como a ação tem que ser real, aqui temos o campo φ barrado, temos o termo cinético mais o termo de massa, o campo φ, e depois o termo de interação, né? Então, é muito simples ver que esta ação aqui ela é deixada invariante por uma transformação linear global dos campos. Eu posso mudar o campo φ desta forma aqui, né? O parâmetro ômega é uma constante, nesse caso, é algo que não depende do espaço-tempo. Então, essa é uma transformação linear do campo φ. Então, ela recai perfeitamente dentro das possíveis transformações contempladas pelo princípio de ação quântica. E depois eu tenho a transformação do complexo conjugado. O complexo conjugado muda de sinal. Então, é muito simples ver que a ação S ao trilevel ela é deixada invariante por estas transformações lineares. Muito bem, então o primeiro passo agora é escrever esta invariância aqui em forma funcional, ou seja, expressar as transformações lineares dos campos em forma funcional. E nesse caso isso é muito simples, é muito fácil de ver que a transformação que deixa invariante a ação S pode ser escrita desta forma aqui, sendo W esse operador funcional aqui, né? Então, o campo φ vai no campo φ, o campo φ barato vai no campo φ barato, mas com um sinal menos, né? E é muito claro que que eu posso escrever esta identidade aqui justamente porque o parâmetro ômega ele é constante, então ele se fatora e não entra nas transformações e na forma funcional do operador φ. Então, esta equação aqui, se vocês lembrarem do princípio de ação, ela é perfeitamente compatível com o princípio de ação. Então, a gente pode
imediatamente assim dizer assim o que acontece a um nível quântico quando tentamos estender essa simetria a um nível quântico, no caso de um procedimento genérico de renormalização. Mas antes de fazer isso, é preciso fazer uma observação interessante, que será muito útil na análise que vamos fazer. É que, além desta simetria aqui, que é uma simetria contínua, de fato expressa a invariância da ação sobre o grupo 1. E essas são as transformações infinitesimais. Então, além desta simetria aqui, contínua e linear nos campos, existe também uma simetria discreta, que é chamada de conjugação de carga. O que essa simetria discreta faz? Eu posso pegar o campo φ, eu posso trocar o campo φ com o campo φ barato e vice-versa. E nada muda na ação. De fato, olhando para a ação de partida, se eu troco aqui φ barato por φ, e aqui coloco φ barato, aqui coloco φ, aqui coloco φ barato, nada muda. Então, existe essa simetria discreta, que é a conjugação de carga. Por que ela é a conjugação de carga? Porque, de uma certa forma, essa transformação aqui, ela tem um sinal mais, e aqui ela tem um sinal menos, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que a carga do campo φ barato é a oposta da carga do campo φ. Então, a ação tem esta simetria aqui, expressada em forma funcional através desse operador. Existe também a simetria discreta de conjugação de carga. Agora, é muito interessante observar que, embora a ação seja invariante pela transformação discreta de conjugação de carga, o operador W, o operador funcional que expressa a simetria da ação ao trilevel, ele não é invariante, mas ele troca de sinal. Então, essa é uma propriedade bem interessante, que será muito útil para análise ao nível quântico. E como se vê que ele troca de sinal? É muito simples. Se eu olho para a forma funcional do operador φ, então, do operador W, se eu troco φ em φ barato aqui e φ barato em φ, claramente há uma troca de sinal. Então, esse operador W, ele troca de sinal quando se considera a conjugação de carga. Muito bem. Então, essas duas informações, a invariância da ação ao trilevel, a invariância exata. Essa é uma invariância exata, porque eu não tenho, nesse caso, não tenho termo de quebra linear. Então, é um subcaso do princípio de ação quântica, é um subcaso que envolve simetrias lineares sem presença do termo de quebra, ou seja, simetrias exatas. Então, agora, vamos aplicar o princípio de ação quântica para começar a ver se esta simetria aqui pode ser estendida ao nível quântico ou não. Então, essa pergunta requer uma análise feita em 2 níveis. Hoje vamos fazer o primeiro nível e na aula seguinte faremos o segundo. Então, hoje vamos analisar
o nível das possíveis obstruções que eventualmente poderiam existir ao nível quântico. Esse é um nível, digamos, que diz respeito à existência de possíveis anomalias, que proibiriam a implementação quântica da simetria, e caso não haja nenhuma anomalia, o que resta são os contratermos, chamados de contratermos não invariantes. A gente vai entender um pouquinho o significado deles, né? E o segundo nível, que será abordado na próxima aula, será o nível dos famosos contratermos invariantes, que são contratermos que podem ser introduzidos livremente a qualquer ordem e que representam realmente as ambiguidades que um procedimento de renormalização genérico apresenta quando ele é realmente utilizado na análise dos diagramas de Feynman e nas subtrações, digamos, das divergências ultravioletas. Na hora de fazer essas subtrações, surgem ambiguidades que têm que ser fixadas para obter uma resposta única. Então, existem dois níveis da questão. O primeiro nível é ver se existe alguma obstrução que impede a extensão da simetria a um nível quântico. Então, essa é a questão da possível existência das anomalias. E depois tem um segundo nível que diz respeito à construção dos contratermos invariantes, que surgem como ambiguidades no procedimento de renormalização e que têm que ser reabsorvidos na ação de partida pelo requerimento de estabilidades e, além disso, têm que ser fixados de forma única para podermos ter uma resposta única com relação às funções de Green, o MPI. Então, vamos ver hoje o primeiro nível, ou seja, um nível associado à questão da existência de possíveis obstruções. Então, a gente sabe que a ação de partida S ao tri-level satisfaz esta identidade aqui, que expressa uma simetria exata. Então, aplicando o princípio de ação, nós sabemos que para uma escolha genérica de um procedimento de renormalização qualquer, não precisa especificar, a gente pode usar um procedimento genérico, BPHZL, analítica, dimensional, Epstein-Glaser, Katkowski, enfim. Qualquer procedimento, em princípio, pode ser usado sem nenhum problema. Então, a gente pode assim, partir de um procedimento genérico de renormalização sem precisar especificar. Então, o princípio de ação quântica diz que para uma escolha genérica do procedimento de renormalização, a gente tem uma ação quântica, o MPI, que obedece esta equação aqui. Esta equação aqui segue do princípio de ação, vocês devem lembrar da aula passada. Em particular, ela diz que, em princípio, para uma escolha genérica do procedimento de renormalização, a simetria da ação ao tri-level não pode ser imediatamente estendida ao nível quântico, porque, em princípio, há um termo de violação, que começa a aparecer uma certa ordem, digamos, pode ser a ordem 1 loop, 2, 3. Aqui a gente assim assume que seja uma ordem N.
E, como vimos na aula passada, a coisa muito importante é que esse possível termo de violação, ele é local. Né? Então, ele é local, ele carrega os números quânticos do operador W. Então, por causa da localidade e dos números quânticos do operador W, a gente sabe que ΔN é um polinômio integrado, né? Por que integrado? Porque o operador W é um operador integrado, né? Então, é um polinômio integrado local, né? A localidade vem justamente do princípio de ação. É um polinômio local integrado nos campos e nas derivadas dos campos de dimensão 4. Por que de dimensão 4? Porque o operador W, ele não muda a dimensão dos campos. Né? O campo φ vai no campo φ, então preserva a mesma dimensão. O campo φ barato no campo φ barato preserva a mesma dimensão. Então, o princípio de ação quântica nos diz que para uma escolha de um procedimento genérico de renormalização, em princípio, temos um termo de violação. Não podemos dizer automaticamente que a simetria da ação ao trilevel é estendida imediatamente ao nível quântico. No entanto, sabemos que o possível termo de quebra é um polinômio integrado nos parâmetros dos campos de dimensão 4. E temos que levar em consideração também o fato que o operador W ele é ímpar com relação à conjugação de carga. Então, essa propriedade se transmite também a este termo aqui. Este termo aqui além de ser um polinômio integrado nos campos, nas derivadas e de dimensão 4, ele é ímpar com relação à conjugação de carga. Ele é ímpar porque W é ímpar. O funcional gama tem as mesmas propriedades da ação ao trilevel. De fato, a ação ao trilevel não é nada mais do que o primeiro termo do funcional gama. Então, ΔN, a possível violação que aparece a uma certa ordem N, esta quantidade aqui é ímpar com relação à conjugação de carga. Então, o que temos que fazer agora? Temos que escrever o polinômio integrado nos campos, nas derivadas dos campos de dimensão 4, o mais geral possível, que seja ímpar com relação à conjugação de carga. Muito bem. Então, uma vez que eu faço isso, depois a gente tem que olhar para a estrutura da possível violação. Então, caso a possível violação seja, caso eu possa colocar a possível violação nesta forma aqui, como W de alguma coisa, então eu posso reabsorver a possível violação introduzindo, assim, contratermos locais não invariantes, ordem a ordem, eu posso, assim, restabelecer a simetria ordem a ordem e começar um procedimento iterativo. Ou seja, o primeiro passo é escrever a expressão mais geral da possível violação. Esse ΔN é um polinômio integrado de dimensão 4 que é ímpar com relação à conjugação de carga, e depois checar se eu posso escrever ele desta forma aqui, sendo delta chapéu um certo polinômio integrado local nos campos de dimensão 4, só que agora esse polinômio delta chapéu ele é par com relação à conjugação de carga, porque a propriedade de ser ímpar
vem do operador W. Então, caso eu possa escrever a possível violação ΔN nesta forma aqui, eu posso introduzir contratermos locais, né, que restabelecem a simetria ordem a ordem e assim implementar um procedimento de iteração e concluir que, de fato, não há uma violação, não há uma obstrução verdadeira, não há uma verdadeira anomalia e que, introduzindo oportunos contratermos locais não invariantes, eu posso restabelecer ordem a ordem a simetria. Então, posso chegar a dizer que, no final, existe um funcional gamma, o AMPI, que respeita exatamente a simetria da ação de partida. Então, vamos ver como essa análise é feita nos detalhes. Então, vamos escrever a expressão mais geral de ΔN. Então, ΔN tem que ser um polinômio de dimensão 4 ímpar. Então, aqui é muito simples ver qual é a expressão de ΔN, porque a gente está analisando um modelo simples para providenciar uma análise, digamos, pedagógica de como tudo isso depois se aplica em modelos muito mais sofisticados, como, por exemplo, teoria de calibre em presença de campos quirais, incluindo, por exemplo, o modelo padrão, né? Então, num próprio modelo padrão, essas questões não são assim tão simples, né? Quando se fazem cálculos a ordem mais elevadas, por exemplo. Então, vamos tentar escrever o polinômio ΔN mais geral possível de dimensão 4 ímpar. Então, uma análise muito simples mostra que, de fato, temos 4 termos, né, de dimensão 4. Então, o primeiro termo contém o Laplaciano. Então, eu tenho 2 campos, φ barato, de forma a ter dimensão 4. Então, tenho um primeiro termo aqui, φ Laplaciano de φ, e depois tenho o complexo conjugado com um sinal trocado. Esse sinal trocado faz com que, quando eu atuo com a conjugação de carga, justamente esse termo troca de sinal, né? Então, é um termo ímpar. Esse coeficiente aqui é um coeficiente assim que aparece, digamos, uma constante que não depende dos campos, aparece, tem um índice n porque aparece a ordem H cortado N. Então, esse é o primeiro termo, onde eu tenho 2 campos, né? Depois eu tenho, obviamente, posso trocar o Laplaciano pela massa. Então, eu vou ter basicamente o mesmo termo, né? Onde troquei o Laplaciano pela massa também. Esse termo tem dimensão 4, e por causa deste sinal aqui, ele troca de sinal quando se faz a conjugação de carga. Depois temos, assim, termos sem derivadas, sem massas. Temos que construir termos de dimensão 4, então temos esse termo aqui, φ4 menos φ barato 4. Quando se considera a conjugação de carga sobre esse termo, também esse termo troca de sinal. E, finalmente, temos um último termo, que envolve potência cúbica nos campos, né? Temos um φ potência 3, φ barato, e temos o complexo conjugado sempre com o sinal menos, né? E temos 4 coeficientes, AN, BN, CN, DN, que não dependem dos campos, né? Então, a questão é, será que agora eu posso escrever estes 4 termos desta forma aqui? A resposta é sim. É muito simples entender por quê. E vamos voltar um pouquinho atrás e vamos olhar o operador W.
o operador W tem um sentido muito simples. Esse operador não é nada mais do que um operador de contagem. Ou seja, esse operador aqui, φ de φ, basicamente conta o número de campos φ que existem num certo polinômio, dando peso 1 ao campo φ. Por exemplo, se eu aplicar esse operador num polinômio φ ao quadrado, vou ter 2 vezes o mesmo polinômio, porque tem 2 campos. E o mesmo papel este termo aqui faz também o mesmo papel, é um operador de contagem, só que cada campo φ barato conta menos 1. Então, se eu aplicar esse operador, por exemplo, no polinômio φ barato ao quadrado, vai ter um fator menos 2. Então, esses dois operadores são operadores de contagem. Um conta o campo φ com um peso 1, o outro conta o campo φ barato com peso menos 1. Então, essa observação muito simples nos ajuda muito em dizer como estes 4 termos aqui podem ser escritos desta forma aqui. Vamos pegar o primeiro termo. Então, o primeiro termo então, vamos aplicar W nesta quantidade aqui. Então, quando eu aplico W nesta quantidade aqui, eu tenho 2 campos φ. Então, como coloquei um fator 1/2, e como W conta o número de campos e cada campo φ tem um peso 1, eu vou ter como resultado este termo aqui. E como aqui tem um fator 2, aqui eu já dividi por um fator 2, não vai ter nada, vai ter simplesmente esse termo aqui. E quando eu aplico W sobre este termo aqui, observem que aqui tem um sinal mais. Mas como W, atuando neste termo aqui, conta o número de campos φ barato, e cada campo φ barato conta menos 1, eu vou ter um sinal menos, vou ter menos 2 aqui, porque tem 2 campos φ baratos aqui. Então, eu vou ter um sinal menos 2, tem um 2 aqui, que se simplifica com esse 2 aqui. Então, obviamente, esse termo, o primeiro termo, é muito simples, ver que eu posso escrevê-lo como W de alguma coisa. Observem que aqui tem um sinal mais e aqui tem um sinal menos. E quem troca esse sinal é justamente o operador W. Então, o primeiro termo é simples. E, obviamente, o termo de massa também é a mesma coisa, porque agora eu não tenho o Laplaciano, tenho simplesmente o termo de massa, mas é a mesma coisa. Atuando nesse operador aqui, eu vou ter, como aqui dividir por um fator 4, vou ter 1/2, atuando nesse operador aqui, como tenho um fator 4, eu vou ter menos 1/2. Então, o termo de massa também vai se escrever desta forma aqui. Então, já fizemos 2 termos, né? Então, agora, vamos ver os outros. Então, vamos ver o termo de ordem 4. É a mesma coisa, né? Aqui é suficiente dividir dividir por 1/4. Então, quando W atua sobre este termo aqui, como aqui eu tenho 4 campos φ, esse 4 vai cancelar esse 4 aqui. Então, como dividir por G sobre 4 fatorial, vou ter G sobre 4 fatorial. E quando W for atuar em cima desse termo aqui, eu vou ter 4 campos φ barato, o fator 4 se simplifica com esse 4 aqui, e justamente troca de sinal, porque cada campo φ barato conta menos 1 por causa do operador W. Então,
Este termo aqui também pode ser facilmente escrito desta forma aqui. Observe mais uma vez que aqui eu tenho um sinal mais e aqui tenho um sinal menos. Esse sinal menos é devido à atuação do operador W. E finalmente resta o último termo. O último termo é um pouquinho mais complicado, né? Mas é simples. De fato, basta olhar este termo aqui. Vamos ver o que acontece quando W atua sobre este termo aqui. Então, quando W atua sobre este termo aqui, eu vou ter 3 campos φ. Então, aqui tem o fator 3. Depois vou ter menos 1, porque tem um campo φ barato, então tem menos 1, aqui o menos 1. Depois aqui eu tenho menos 3, porque tenho 3 campos φ barato, então tem menos 3. E finalmente tenho mais 1, que é esse termo aqui. Então tem esse termo aqui, 3 menos 1 vai dar 2. Esse termo menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então o resultado é que também esse termo aqui, né, pode ser escrito como W desse termo aqui. Né? Então, aonde, mais uma vez, aqui tem um sinal mais e aqui tem um sinal menos gerado pelo W. Então, a conclusão disso tudo é que, de fato, o possível termo de violação pode ser escrito desta forma aqui. Então, uma vez sendo que ΔN são polinômios integrados de dimensão 4 e são pares com relação à conjugação de carga. Isso é muito simples. Vocês observam que este termo é um polinômio de dimensão 4, ele é par. Se eu troco φ em φ barato, ele não muda de sinal. A mesma coisa aqui é a mesma coisa com os outros termos, com o Laplaciano e a massa. Então, de fato, eu posso escrever o termo de violação que vem do uso de um procedimento genérico não especificado de um procedimento de renormalização, eu posso escrever a possível violação como sendo W de um polinômio delta-chapéu, que é uma quantidade integrada local nos campos de dimensão 4 e par, com relação à conjugação de carga. Então, se uma vez que eu conseguir verificar esta equação, o que eu faço agora? Volto na ação gama de partida que foi obtida utilizando um procedimento genérico de renormalização e simplesmente vou subtraindo estes contratermos aqui. Estes contratermos delta-chapéu N são chamados justamente de contratermos não invariantes. Eles não são invariantes por relação a W, mas justamente a variação deles reproduz a possível violação introduzida por uma escolha genérica do procedimento de renormalização. Então, simplesmente, isso significa que eu posso eliminar a violação, a possível violação à ordem N, introduzindo estes contratermos locais de dimensão 4, e pares com relação à conjugação de carga. Então, vou definir uma nova ação 1πi, a ordem H cortado N, e claro que agora essa nova ação 1πi, a ordem H cortado N, ela vai satisfazer a simetria exata da ação ao trilevel, a ordem H cortado N. Então, agora eu vou recomeçar tudo, agora tem que subir de ordem. Agora eliminamos a possível violação à ordem N, então podemos subir
para chegar à ordem n mais 1. Então, agora vamos aplicar de novo o princípio de ação quântica para este funcional aqui. Então, aplicando W a este funcional aqui, temos uma possível violação que aparece agora a ordem Hn mais 1. E este termo aqui agora, pelo princípio de ação, justamente é de novo um termo local, integrado, de dimensão 4, ímpar, com relação à conjugação de carga. E por aí vai. Só que nós já sabemos qual é a forma mais geral deste objeto aqui, porque já o analisamos anteriormente. E, de fato, é só mudar o índice n mais 1, mas ele tem exatamente a mesma forma. Então, delta n mais 1, como na análise anterior, na análise de ordem n, escrevemos o polinômio geral mais possível compatível com a dimensão e com os números quânticos do operador W, também delta n mais 1 terá a mesma forma. A única coisa que muda são os coeficientes AN mais 1, BN mais 1, CN mais 1, DN mais 1. Então, a gente vai repetir de novo a mesma análise. A gente sabe que esta quantidade aqui pode ser escrita desta forma, com delta n mais 1, um polinômio local, integrado, de dimensão 4, par, com relação à conjugação de carga. E aí eu faço o procedimento iterativo, ordem a ordem. Então, a conclusão desse exercício simples é que, nesse caso, bastante simples, é sempre possível, introduzindo oportunos contratermos não invariantes, eliminar o aparente termo de violação e restabelecer a simetria ordem a ordem. Então, a conclusão é que a simetria da ação ao trilevel, da ação clássica, neste caso, pode ser estendida sem nenhum problema ao nível quântico. Ou seja, é sempre possível achar um funcional 1πi gama ao nível quântico, introduzindo possíveis contratermos locais não invariantes que restabelecem a simetria ordem a ordem e, finalmente, chegar num funcional quântico gama simétrico. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o termo de violação é um termo aparente, não há uma verdadeira obstrução, porque se houvesse uma verdadeira obstrução, eu não poderia escrever esta quantidade aqui como sendo a variação de algo. Se eu não posso fazer isso, este termo aqui permaneceria no lado direito da equação e corresponderia a uma verdadeira anomalia. E isso é algo que não depende do procedimento de renormalização que é utilizado, é algo intrínseco da teoria. Significa que há alguma coisa dentro daquela teoria que não permite estender a simetria clássica ao nível quântico, através da introdução de contratermos locais. Eu não posso fazer isso, porque justamente não vou poder escrever esta equação aqui. Então, se eu não conseguir escrever esta equação aqui, se eu não conseguir dizer que a possível violação pode ser absorvida através de contratermos locais, então há uma verdadeira obstrução. Isso não depende da escolha do procedimento de renormalização, é algo intrínseco do modelo. Isso significa que a simetria ela não pode ser estendida ao nível quântico, ela apresenta uma verdadeira anomalia. Então, nesse caso, em particular, nesse caso aqui, não há anomalias, mas a gente vai ver nas próximas aulas algumas simetrias.
Inclusive, uma muito conhecida na QED é a simetria da corrente axial 1, que sofre, que não que é conservada a um nível clássico, mas a um nível quântico. Esta lei de conservação é anômala, e isso vai dar origem à famosa anomalia ABJ, anomalia de Adler-Bardeen e Jarkiv. Então a gente vai ver como aonde surge essa anomalia, e depois a gente vai discutir bastante também a anomalia de calibre relacionada à simetria BRST, que eventualmente pode aparecer na identidade de Slavnov-Taylor, e dependendo do setor em que as anomalias aparecem, podemos ter consequências muito bem-vindas, como, por exemplo, no caso da anomalia 1 no setor axial da QED, ela é muito bem-vinda, como a gente vai ver, ou as anomalias podem ser muito prejudiciais, como, por exemplo, quando elas surgem na identidade de Slavnov-Taylor, que justamente representa a simetria BRST. Então isso poderia justamente assim prejudicar a construção de uma matriz S unitária, então prejudicar o sentido físico da própria teoria. Então, dependendo do nível da teoria em que as anomalias aparecem, elas são bem-vindas ou podem ser muito perigosas. Neste caso simples, a gente assim não tem anomalias, porque o termo de violação que vem do uso de um procedimento genérico de renormalização pode ser inteiramente reabsorvido através de contratermos locais. Então, então é um pouco isso, né? Queria fazer várias ressalvas, né? Na análise que fizemos, no modelo simples que foi considerado, só utilizamos o princípio de ação quântica e análise algébrica dos possíveis contratermos. Não utilizamos nenhum procedimento de renormalização específico. Então, a conclusão que não há anomalias e que a simetria pode ser estendida a um nível quântico é, digamos, independente da escolha de um procedimento de renormalização específico. É um statement geral que pode ser feito e equivale para qualquer procedimento de renormalização. As quantidades delta-chapéu essas quantidades são chamadas de contratermos não invariantes, justamente porque a variação W de delta-chapéu não é zero. Então, não é um contratermo invariante. Os contratermos invariantes a gente vai ver na próxima aula, mas eles justamente reproduzem a possível violação, que nesse caso pode ser completamente reabsorvida através justamente dos contratermos não invariantes. Então, agora a gente pode se fazer uma pergunta, mas por que surgem esses contratermos não invariantes? Aqui a resposta pode ter, por exemplo, uma resposta muito simples como a gente tem a liberdade de escolher um esquema de renormalização genérico, por exemplo, a gente poderia escolher um esquema de renormalização que utiliza um procedimento de cálculo do diagrama de Feynman que não é manifestamente compatível com a simetria
da ação de partida. Por exemplo, esse é o caso, por exemplo, de uma teoria de calibre. Por exemplo, eu posso analisar uma teoria de calibre não abeliana, por exemplo, utilizando o procedimento BPHZ. Então, quando a gente faz isso, o procedimento BPHZ, ele atua diretamente através da fórmula da floresta de Zimmermann, diretamente no integrando da integral de Feynman associada a um dado diagrama. E esse procedimento subtrai um pedaço do integrando, de tal forma que a integral seja convergente. Esse procedimento de cálculo não é compatível imediatamente com a invariância de calibre. Então, mas isso não significa que no final eu não possa restabelecer a invariância de calibre. Significa simplesmente que eu tenho que ter um cuidado redobrado e, ordem a ordem, introduzir contratermos não invariantes que me restabelecem a invariância de calibre. Então, isso é uma razão que pode levar ao surgimento de contratermos não invariantes. A gente tem a liberdade de utilizar qualquer procedimento de renormalização, inclusive um procedimento de renormalização que não é manifestamente compatível com a simetria de partida da ação ao trilevel, como, por exemplo, o BPHZL é a invariância de calibre. Mas isso não significa que a teoria seja, que eu não possa construir um funcional gama no final que seja invariante de calibre. Significa simplesmente que eu tenho que restabelecer ordem a ordem a invariância, introduzindo contratermos não invariantes, porque estou utilizando um esquema de cálculo não invariante. E claro que tudo isso podia ser simplificado. Eu posso, digamos, utilizar um procedimento de renormalização que eu já sei que é compatível com, por exemplo, a invariância de calibre, por exemplo, a dimensional. Nesse caso, a gente já sabe que não vamos precisar dos contratermos não invariantes, porque o procedimento de cálculo é compatível com a simetria de calibre. Mas é claro que existem casos, por exemplo, em particular, quando temos assim a presença de quantidades como a matriz gama 5, o tensor completamente antissimétrico, epsilon mini rho sigma, em que existem anomalias, e isso não depende do fato que estamos utilizando, por exemplo, a renormalização dimensional, ou BPHZL, ou outro procedimento de renormalização. Isso é um fato intrínseco. A existência de uma anomalia não depende do procedimento de renormalização, é simplesmente uma obstrução que não pode ser removida por contratermos locais. E isso é um fato intrínseco da assimetria, ou seja, a assimetria não pode ser promovida ao nível quântico. Então, basicamente isso, né? Temos digamos, dois caminhos. Eu posso utilizar um procedimento de renormalização qualquer, que em princípio pode não ser compatível com a simetria da ação que eu estou considerando, mas isso não significa que eu tenho uma anomalia, significa simplesmente que eu tenho que restabelecer a simetria ordem a ordem, introduzindo os contratermos não invariantes. E tenho também um segundo caminho, que, digamos, é o mais esperto. Eventualmente, eu olho a simetria e eu posso dizer, não, eu conheço um procedimento de renormalização compatível com essa simetria, então, nesse caso, os contratermos não invariantes não vão aparecer, justamente porque o procedimento de cálculo é compatível. Isso é o caso, por exemplo, das teorias de calibre não anômalas, que não tem
por exemplo, férmions quirais, envolvem γ5, epsilon mini rho, em que a dimensional, nesse caso, garante ela é compatível com a simetria de calibre, então eu não tenho que me preocupar dos contratermos não invariantes. Mas, assim, mesmo utilizando a dimensional, no caso em que a teoria apresenta termos tipo γ5 ou tensor epsilon mini rho sigma, a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Eu vou citar uma referência sobre isso no final da aula, em que vocês podem olhar isso de uma forma bem prática, né? Então, é justamente aquilo que eu estava comentando antes. Uma anomalia é realmente algo que não pode ser reabsorvida através da introdução de contratermos locais invariantes que compensam ordem a ordem, que restabelecem ordem a ordem a simetria. Ou seja, se eu tenho uma verdadeira obstrução, nunca vou poder escrever essa quantidade aqui como sendo W de alguma coisa local. Então, nunca vou poder absorver esta obstrução como via um contratermo local. Nesse caso, eu tenho uma verdadeira anomalia. Nesse modelinho que a gente está considerando, a gente viu que não tem anomalias, que a gente pode, utilizando um procedimento genérico, a gente chega no final a um funcional quântico que é invariante e respeita a mesma simetria da ação clássica. Então, a conclusão é que podemos estender tranquilamente a simetria ao nível quântico. Mais uma vez, a gente vai considerar modelos anômalos, em particular, no caso da simetria BRS, eu vou me debruçar bastante sobre a existência da anomalia no setor da identidade de Slavnov-Taylor. Essa é a famosa anomalia de Adler-Bardeen, que não pode ser removida através de contratermos locais. Então, a gente vai estudar bastante essa anomalia e, em particular, o que pode ser feito quando existe uma anomalia. Tem muita coisa que ainda pode ser feita, porque no caso das teorias de calibre, por exemplo, a anomalia de Adler-Bardeen, que aparece na identidade de Slavnov-Taylor, obedece um famoso teorema de não renormalização. E a gente pode utilizar esse teorema para tentar contornar a existência da anomalia, então tornar a teoria consistente. Isso a gente vai ver em detalhes durante o curso. Então, aqui o que eu estava falando com relação à dimensional. No modelo que a gente considerou aqui, a gente podia ter utilizado imediatamente a renormalização dimensional. Ela é automaticamente compatível com a invariância 1. Uma simples checagem mostra isso. A gente pode escrever a ação de partida em dimensões 4 menos epsilon e verificar que ela é realmente invariante. Na dimensional, tem que se ter um certo cuidado quando temos a famosa matriz γ5. E a matriz γ5 pode gerar o famoso tensor epsilon mini rho sigma. Isso, basicamente, quando temos a matriz γ5, significa a presença de objetos quirais, né? Por exemplo, o modelo padrão tem férmions quirais, tem setores quirais. Então, nesse caso,
E mesmo utilizando o adimensional, tem que se ter um cuidado muito redobrado com a utilização de quantidades tipo γ5, epsilon, mini rho sigma, justamente por causa do surgimento de certos diagramas que não são nulos e que podem ser anômalos, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas de forma bem prática. E eu queria terminar com assim, frisando uma propriedade dos contratermos não invariantes, em particular desses coeficientes AN, BN, CN, DN. Os contratermos não invariantes, esses coeficientes não são livres, eles são fixos, né? Isso é exatamente o contrário do que acontece no caso dos contratermos invariantes, que a gente vai ver na próxima aula. Então, essas quantidades AN, BN, CN, DN não são quantidades livres, mas são fixas. Como se vê isso? Vamos fazer um simples exemplo. Vamos considerar uma teoria que tem um certo conjunto de campos φA, e tem um certo operador W. Esse operador W expressa uma variação linear dos campos. Aqui eu escrevi de uma maneira um pouco mais geral. Esse aqui é uma matriz, é um objeto que pode depender dos parâmetros da teoria, das derivadas, mas isso é sempre uma transformação linear. Então, vamos supor que, que eu tenha uma possível violação a uma certa ordem H cortado N. Essa possível violação se escreve dessa forma aqui. Eu tenho 4 campos, φA, φB, φC, φD, com um certo coeficiente MABCD. Então, o coeficiente MABCD ele não é livre, ele é fixo. De fato, como se calcula? É simples, é só atuar nesta equação aqui com este operador teste. Ou seja, eu pego esse operador tem 4 derivadas com relação ao campo φ, justamente vai pegar estes 4 campos aqui, e quando eu aplico esse operador tanto ao membro do lado esquerdo quanto do lado direito, vou ter imediatamente o coeficiente MABCD. Ou seja, o coeficiente MABCD vai ser dado pela aplicação do operador teste a esta equação aqui, e depois eu coloco todos os campos iguais a zero. Então, isso vai me dar o coeficiente MABCD. Então, recapitulando o que vimos nesta aula. Então, fizemos um exercício bastante simples, pegamos um modelo escalar com uma invariância global, utilizamos o princípio de ação quântica e por uma escolha genérica do procedimento de renormalização, e mostramos que a possível violação sempre pode ser absorvida através de contratermos locais não invariantes. Ou seja, que não há uma verdadeira obstrução, não há uma anomalia, coisa que eventualmente a gente podia já ter falado, escolhendo de cara o procedimento de renormalização compatível com aquela simetria, que nesse caso é adimensional. Mas, enfim, vamos supor que a gente não conhece a dimensional, só conhece BPHZL, então a gente vai chegar a exatamente a mesma conclusão da dimensional, só fazendo um caminho um pouco mais longo, porque temos que introduzir ordem a ordem contratermos não invariantes, mas a conclusão é exatamente a mesma, justamente, não pode, isso é independente justamente do procedimento de regularização, de renormalização. Tem procedimentos que chegam ao resultado de forma mais rápida, outros que chegam ao resultado de forma um pouquinho mais lenta, mas o resultado final é o mesmo. A simetria pode ser estendida ao nível quântico, não há uma anomalia intrínseca.
Eu queria terminar a aula agora justamente mostrando uma referência. Essa referência aqui é um artigo do Antônio Grassi, do Tobias Hart e do Steinhauser, em que a renormalização algébrica, esse procedimento algébrico, é utilizado no caso explícito do modelo padrão. Eu vou mostrar o abstract deste artigo. Esse artigo aqui, né? Renormalização algébrica prática. Este é um artigo bem interessante, em que a renormalização algébrica é utilizada quando se usa um esquema não invariante, e no cálculo das correções quânticas no modelo padrão. Então, é um artigo bem interessante. De fato, o modelo padrão, digamos, tem um interesse enorme. É um modelo muito sofisticado. Existem setores quirais. Outra coisa muito importante são, por exemplo, as generalizações supersimétricas do modelo padrão, que são muito estudadas em conexão com problemas como, por exemplo, a matéria escura, a massa dos neutrinos. Então, por exemplo, quando se faz uma extensão supersimétrica do modelo padrão, e mesmo utilizando a dimensional, a questão é muito delicada, porque a supersimetria justamente ela nasce de um balanço perfeito entre os graus de liberdade bosônicos e fermiônicos. Então, quando eu mudo o número de dimensões de 4 para 4 menos epsilon, esse balanço é delicado, requer assim, uma sofisticação muito grande, não é tão evidente, mesmo utilizando a dimensional. Então, tem vários aspectos que são apresentados nesse artigo aqui, correlacionados ao surgimento dos contratermos não invariantes e de como esses contratermos são tratados via a renormalização algébrica e o princípio de ação quântica e as identidades de Slavno-Taylor e as outras identidades de Ward que surgem no modelo padrão, como esses contratermos não invariantes são na prática utilizados, e inclusive para otimizar os cálculos, a ordem mais elevadas. E tem vários exemplos de processo de decaimento que envolvem, por exemplo, o bóson de Higgs e outras partículas. E tem também tem cálculos, tem exemplos também bem interessantes em que esses processos são estudados não utilizando a dimensional, mas utilizando a analítica. A analítica sofre do mesmo problema de BPHZL, ou seja, ela não é imediatamente compatível com a invariância de calibre. Então, a questão dos contratermos locais não invariantes é muito importante. E, inclusive, há exemplos nesse trabalho em que se usa a analítica e a dimensional ao mesmo tempo. Ou seja, nada impede justamente que eu possa usar dois procedimentos de renormalização ao mesmo tempo. E nesse artigo aqui vocês podem ver como a analítica e a dimensional são utilizadas ao mesmo tempo e qual é a conexão com os contratermos não invariantes e como eles podem ser absorvidos para garantir
as identidades de Word, que são fundamentais, porque elas dizem respeito ao comportamento das sessões de choque, a unitariedade, por aí vai. Então, eu termino a aula assim, recomendando que vocês deem uma olhada nessa referência, ela é bem interessante. A renormalização algébrica, justamente, ela é colocada de uma forma muito prática, no caso do modelo padrão, que tem um interesse muito grande. Então, podemos terminar aqui. Na próxima aula, a gente vai se deparar com outro nível da questão das simetrias, que é o nível dos contratermos, dessa vez invariantes, que representam as verdadeiras ambiguidades que surgem num procedimento de renormalização e como esses contratermos têm que ser tratados, como esses contratermos têm que ser fixados para termos uma resposta única sobre as funções de correlação, o MPI. Então, é um bom ponto para terminar e obrigado a todos. Então, a gente se vê na próxima aula.